O predicado é o segundo termo mais importante ou essencial da oração. É aquilo que se diz do sujeito. Nós dizemos que ele é o comentário da comunicação. Nós temos o predicado nominal quando o núcleo do predicado não é um verbo, mas um nome. Nome significa um substantivo ou um adjetivo. É o famoso predicativo do sujeito, que vai se ligar ao sujeito pelo verbo de ligação. Vejam, por exemplo, a legislação trabalhista é fruto da evolução histórica e continua a oração. O nosso predicado é o verbo de ligação, mas o núcleo do predicado é o fruto da evolução histórica, que é o predicativo do sujeito, que é a parte mais importante da oração com o predicado nominal. Veja um outro exemplo. A nova legislação sobre o assunto parece conciliadora de antigas opiniões divergentes. Aí o verbo de ligação é o parece. O outro tipo de predicado que nós temos é o predicado verbal. Aí sim, o núcleo do predicado é um verbo que indica uma ação que o sujeito pratica ou pode sofrer. Vejam, por exemplo, o sistema normativo destina ao polo hipossuficiente uma proteção maior na relação jurídica de direito material trabalhista. Nós temos o verbo destina, entendemos a necessidade de compreender os elementos caracterizadores. O verbo entendemos. O autor expõe as duas teses conflitantes, o verbo expor. Aí sim, o núcleo é um próprio verbo, portanto o predicado nesses casos é verbal. Um terceiro tipo de predicado que a língua portuguesa nos oferece é o predicado chamado verbo nominal. Quando isso acontece? Quando o predicado apresenta dois núcleos, um deles é verbal e o outro é nominal. Vejam alguns exemplos de verbos que pedem um predicado do sujeito ou então do objeto. José estudou doente. Nós temos aí um verbo, que é um verbo de ação, José estudou, e temos um predicativo do sujeito que é doente. Nós temos nessa frase dois núcleos para o predicado, um verbal estudou e um nominal doente. Vejam o caso de Pedro considera-se culpado. A mesma coisa, eu tenho um verbo que é considera, que é o núcleo verbal, e culpado, que aí não será mais predicativo do sujeito, mas do objeto. Outro exemplo, o valente guerreiro chegou atrasado. Nós temos um núcleo verbal chegou e atrasado, que se refere ao sujeito, é predicativo do sujeito. Vejam mais um exemplo com predicativo do sujeito, mais um predicado verbo nominal. O professor elogiou-o admirado. Eu tenho verbo elogiar, mas admirado refere-se ao sujeito. Há verbos com os quais nós podemos ter um predicado verbo nominal com predicativo do objeto. Vejam alguns exemplos. A dor torna os homens mais sensatos. Eu tenho aí um predicativo do objeto. Elegeram-no presidente do Grêmio Estudantil. A mesma coisa. Elegeram é o núcleo verbal e presidente do Grêmio Estudantil é o predicativo do objeto direto. Nomearam-no secretário, é o mesmo tipo de exemplo. Chamavam Brasília a capital da esperança, mesmo tipo. Imaginei-o bem mais disposto. Eu tenho o verbo e o predicativo do objeto. Considerei-o sempre um aluno dedicado, a mesma coisa. Ou considero-o aprovado, também predicativo do objeto direto. Algo que eu julgo de bastante importância é nós conhecermos os verbos quanto à predicação deles, isto é, qual é o tipo de complemento que os verbos exigem.